Bora lá então. O que a gente viu até agora, o que a gente fez nas últimas aulas, tá? A gente estava pegando e analisando, tudo bom, filho? Analisando o amplificador diferencial, a ideia do amplificador diferencial, que era essencialmente uma fonte comum do lado de cá, uma fonte comum do lado de cá. Até que não está tão ruim meu desenho, minha técnica de desenho hoje, né? Mas eu estou tendo que me esforçar bastante para ficar uma coisa minimamente decente aqui. Basicamente esse é o circuito que a gente tá analisando, tá? A gente tem uma entrada, vou chamar de V1 aqui, uma entrada V2 do lado de cá. O que interessa para a gente é a diferença de V1 menos V2, V1 menos V2, que a gente está chamando de sinal de entrada. E o que a gente está considerando de sinal de saída é a diferença entre esses dois pontos aqui, Vout1 menos Vout2, é o que a gente está chamando de sinal de saída. A gente fez uma primeira aula, lembrando aí um pouco para trás, algumas aulas para trás, fazendo uma análise qualitativa de como é que funciona isso aqui. Depois, a gente fez uma aula falando da análise de pequenos sinais, tá? E aí a gente viu essencialmente duas técnicas. A primeira delas era... Por que eu não estou conseguindo mudar? Ah, tá mudando. Essencialmente, a primeira delas era... Já que a gente está considerando só a análise do sinal, e a gente está considerando que o circuito é linear, quando a gente faz isso, a gente lineariza o circuito em torno de algum ponto de operação, a gente separou as contribuições da saída em duas entradas e analisou cada uma delas separado, né? Então a gente coloca o V1, desliga a entrada V2, vê o que acontece com a saída. Depois disso a gente desliga essa entrada V1, analisa a contribuição dessa entrada V2 nas saídas e soma as duas componentes, tudo bem? E aí dali a gente viu duas coisas interessantes, que é assim, coisa que eu quero chamar a atenção. A primeira delas é o método que a gente foi usando para chegar para fazer as contas, em vez de ficar fazendo aquela coisa, modelinho de pequenos sinais, circuito equivalente, Leite-Kirchhoff, aquela coisa errada toda, que a gente foi identificando foi que, ora, o V01, do ponto de vista do V1, é uma tensão de saída de um amplificador fonte comum, com algum tipo de degeneração de fonte, que é a impedância desse outro pedaço do circuito que está do lado de cá. Do ponto de vista do V2, a contribuição do V1, eu tenho dreno comum produzindo essa tensão VP do lado de cá, e eu tenho um porta comum produzindo a tensão de saída. E aí a gente foi juntando esses ganhos de cada uma desses pequenos componentes aqui que a gente já conhece, para calcular os resultados finais, tá? Dessas tensões de saída aqui. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente viu, tá? Uma observação, é que eu de fato consigo usar esse amplificador diferencial, mesmo que eu tiver um sinal single-ended na entrada. Eu posso vir aqui, botar um sinal do lado de cá e travar um dos ramos numa referência, não necessariamente zero, tá? Porque zero gera alguns problemas aqui, porque a gente sabe que tem uma certa tensão mínima aí que precisa para operar, para saturar esses transistores, mas enfim, uma tensão de referência de um dos lados, e ainda assim a gente consegue ter um ganho diferencial lá no circuito, tá? Isso é uma das observações que a gente viu quando fez essa primeira análise. A segunda análise uma segunda técnica era perceber que quando o sinal está equilibrado todo bonitinho, esse VP aqui é uma tensão constante. E aí, se esse VP é uma tensão constante, a gente passa a ter um circuito equivalente do ponto de vista do sinal, que é uma fonte comum do lado de cá, vendo uma tensão de referência do lado de cá, afinal, uma tensão constante, tá? E do lado, no ramo da direita, a mesma coisa. E aí a gente faz a análise de dois circuitos separados, a gente chama de análise de meio circuito, que é o que o sinal está vendo, tá? O resultado é sempre o mesmo, tá? O ganho é menos GM vezes RD, onde RD é o valor desses resistores aqui. RD. Beleza? Então, o ganho dá sempre o mesmo. Que é o mesmo ganho do fonte comum que a gente tinha calculado. A gente tinha calculado lá um fonte comum só de um transistor, né? Esse circuito aqui é o equivalente do fonte comum no mundo dos sinais diferenciais, tá?
Então essa é a primeira análise que a gente fez em termos do sinal. Na aula passada a gente fez uma análise de grandes sinais, né? A gente fez basicamente a aplicação de lei de Kirchhoff aqui, e aí calculou o ganho como sendo menos um GM grande vezes RD. E aí tinha uma expressão um pouco mais complexa para esse GM grande aqui, que incluía o que eu chamei lá de VIN, que é a entrada diferencial, tá? O sinal diferencial. E aí esse GM grande era alguma coisa assim. Tinha um valor aqui a partir do qual virava zero, tanto para cima quanto para baixo. E ele tinha essa característica aqui. Aí tinha uma expressão complicada lá, como as raízes quadradas, que dava um gráfico com esse ganho aqui, tá? E aí isso aqui está falando para a gente o seguinte. Vamos chamar assim, o melhor ponto para a gente operar é nesse ponto de máximo GM, tá? Que é quando o sinal diferencial está excursionando em torno do zero, ele está com a máxima, vamos chamar assim, a máxima amplitude dele. É aquela situação onde ele está todo simétrico, todo bonitinho, tá? Quando um dos lados aqui está, vamos chamar assim, subindo e descendo aqui, o outro ramo está todo simétrico. Então, com uma licença poética para o desenho aqui, tá? Mas mesma forma de onda, mesma frequência, mesmo tudo, só com a fase invertida, tá? Essa é a situação que produz esse ponto de máximo GM do lado de cá, tudo bem? Se a gente sair dele, a gente vai perdendo GM, mas tem um limite, tá? A gente inclusive calculou, não sei de cabeça quanto que dá esse número aqui, mas dá raiz de 2, acho que é raiz de μn, COx, W sobre L, e SS, ou alguma coisa assim, tá? Aí você checa aí na coisa. Mas tem um valor a partir do qual eu não consigo mais ter ganho nenhum, porque eu não tenho mais GM, eu não consigo mais controlar a diferença de corrente que tem aqui entre esses dois ramos, tá? Eu passo a ter... E isso aí acontece quando? Quando toda a corrente está passando por um dos lados aqui, vamos supor o da esquerda, consequentemente o outro lado não tem mais corrente nenhuma, tá? Quando eu estou nessa situação aqui, eu perco esse controle porque mesmo aumentando essa tensão, eu não consigo mais aumentar essa corrente aqui, porque eu estou limitado por lei de Kirchhoff e por essa fonte de corrente aqui, que produz uma limitação de corrente máxima que eu tenho no circuito, tudo bem? Isso quer dizer que eu perco o controle dessa corrente. Repare que a corrente aqui não é zero. Quer dizer que eu perco o controle da corrente. Se eu perco o controle da corrente, quer dizer que o GM é zero. É isso que quer dizer o GM zero. Eu não consigo mais controlar, não consigo mais alterar a corrente. E aí, se eu não consigo alterar a corrente, eu não consigo controlar a tensão de saída. Tá? Que é o mecanismo básico. O mecanismo básico de controle da tensão de saída é pela corrente que está circulando ali no ramo. O transistor controla a corrente. Tudo bem? Então a gente viu essa coisa arada toda aqui na análise de grandes sinais. O que eu quero ver hoje com vocês é o que acontece se o circuito não for simétrico, tá? Porque até então tudo estava partindo do pressuposto que os dois transistores são exatamente iguais, mesma dimensão, mesmas correntes, mesmo tudo, e que esses dois resistores são exatamente iguais. Exatamente. As entradas podem não estar certinhas umas com as outras, mas o circuito está todinho simétrico, tá? Agora não, eu quero me fazer essa pergunta. O que acontece se o circuito não for simétrico? Que é o que de fato acontece, tá? Na hora de fabricar, vai existir alguma simetria ali. Eu não consigo fazer dois resistores exatamente iguais. Eu consigo fazer eles muito parecidos, mas eu não consigo fazer eles exatamente iguais. Eu não consigo fazer dois transistores exatamente iguais, um do ladinho do outro lá. Mas eu consigo fazer eles muito parecidos, mas eu não consigo fazer eles exatamente iguais. Sempre eu vou ter algum errinho mínimo que seja, tá? Lá no processo de fabricação. E aí a pergunta passa a ser, tá bom, o que esse errinho mínimo entre esses ramos do circuito aqui ocasiona pra gente, tá? Então vamos começar a tratar disso. Primeira coisa que eu quero ver aqui com vocês é um caso onde o circuito ainda vai estar todo simétrico, mas a primeira, vamos chamar assim, imperfeição que eu quero colocar é uma impedância finita de saída nessa fonte de corrente. Porque até então tudo que a gente está fazendo considera que tem uma fonte de corrente ideal do lado de cá. Tá? Perfeito. Essa fonte de corrente ideal, ela está falando para mim, cara, a corrente que está descendo aqui, não interessa a tensão VP, não interessa o que aconteceu nessa tensão VP, essa corrente aqui é ISS.
Só que se tiver uma impedância de saída finita nessa fonte do lado de cá, o que acontece no VP influencia a corrente que desce ali naquele ramo. Tá? E aí a gente quer olhar então a seguinte situação. Eu tenho ainda o circuito todo simétrico do lado de cá. E aí eu tenho a fonte, e eu quero considerar que essa fonte tem uma impedância que eu vou chamar aqui de RSS, uma impedância de saída. Tudo bom, filho? Uma determinada impedância de saída. Ainda o circuito todo simétrico, tá? A única coisa que eu estou introduzindo aqui, a única informação a mais é essa impedância de saída. Agora, repare que eu vou dar uma simplificada no circuito, tá? Do ponto de vista do sinal, na hora que eu fizer o circuito equivalente, o resistor continua sendo resistor. Fonte de corrente constante é alguma coisa constante. Alguma coisa constante, na hora que eu considero o sinal, vira zero. Tá? Então como eu vou analisar aqui só do ponto de vista do sinal, eu não vou nem considerar esse SS do lado de cá. Vou olhar assim, esse SS aí, a única coisa do ponto de vista do sinal que me influencia alguma coisa é essa impedância de saída do lado de cá. Beleza? E aí o que a gente deve perceber, tá? O que a gente deve perceber? Ora, uma mudança... tá. Outra coisa que eu quero ver aqui, tá? Que eu gostaria que fosse relativamente fácil vocês perceberem. Como eu ainda estou considerando que o circuito é todo simétrico, esse RD aqui é igual a esse RD do lado de cá. O M1 é igual ao M2, tá? Do ponto de vista de tensão de modo comum, essa corrente tem que ser igual a essa corrente o tempo todo. Afinal, modo comum, eu estou falando que as duas tensões de entrada são iguais. Estou entrando com a mesma tensão no ramo esquerdo e no ramo direito. Tudo bem? Então, observem isso. E do ponto de vista diferencial, não muda nada no que a gente já viu, basicamente. Vai mudar um pouquinho o ganho, etc. lá, porque agora tem uma outra degeneração, mas vai ter algum ajuste lá naquelas formulinhas que a gente viu lá, tá? Principalmente na hora que a gente faz a análise de, por exemplo, de pequenos sinais, na hora que eu vou olhar esse ganho daqui para cá, porque antes eu tinha, tá? Impedância infinita olhando para cá, 1 sobre GM para cá. Tudo bem? Agora eu vou ter 1 sobre GM do M2 e esse RSS em paralelo. Então vai mudar alguma coisinha na formulinha lá na hora de aparecer, mas é essencialmente a mesma análise que a gente já viu, do ponto de vista diferencial, quando está tudo simétrico. Tá? Agora, uma coisa continuando, se as duas correntes são iguais o tempo todo, tá? Se as duas correntes são iguais o tempo todo, essa tensão aqui que é VDD menos ID vezes RD tem que ser igual a essa tensão aqui, que é VDD menos ID RD. Se os VDD são iguais, se o RD é igual e se o ID é igual dos dois lados, esse lado esquerdo, a tensão de saída do lado esquerdo, é igual a tensão de saída do lado direito, o tempo todo. Independente de quanto seja, é igual o tempo todo. Isso quer dizer que do ponto de vista diferencial, a saída que eu quando eu calcular uma saída menos a outra, vai dar zero. Tá? Uma menos a outra vai dar zero. Mas o que a gente quer olhar aqui é que o nível que aparece aqui, a tensão no ponto vermelho, ela não vai ser mais constante. Que era o que estava acontecendo, a gente estava vendo tensão constante. Tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês agora é que esse VP ele vai mudar. E se o VP muda, o VGS do transistor aqui muda, o VGS do transistor muda, a corrente muda. Se a corrente muda, a tensão muda. Tensão de saída. Só que dos dois lados está igual, está mudando a mesma quantidade. Aí quando eu faço um menos a outra, dá zero. Então não vejo sinal diferencial nenhum. Mas eu vejo o sinal, se eu olhar um lado separado do outro, eu vejo essa coisa andando. O ponto de operação está mudando. Tá? Então, mesmo que não tenha nenhuma alteração lá no ganho diferencial, não tem controle, não tem tensão diferencial aparecendo aqui, o ponto de operação está mudando. E isso vai ser relevante para a gente. Isso vai gerar o defeito que a gente vai ver, tá? Nas assimetrias. Tudo bem? Mas para simplificar o circuito, percebam. Tá? Se eu estou inferindo que essa tensão de saída do lado esquerdo é igual à tensão de saída do lado vermelho, é como se tivesse um fio
conectando as duas coisas, né? Quase como se eu pudesse falar que tem um curto virtual aí entre eles, na saída. Não tem de fato um fio, mas eu observo que sempre uma está igual a outra, segue a outra. Então é como se fosse um curto-circuito mesmo que está acontecendo ali, tá? E aí repare, do ponto do que está acontecendo com o RD, com esses dois RDs. De um lado eles estão vendo o VDD, do outro lado eles estão vendo a mesma tensão. Claramente os dois estão em paralelo. O M1 e o M2, no dreno eles estão vendo essa mesma tensão, que eu marquei de vermelho. Na entrada, no gate, na porta, eles estão vendo a mesma tensão. Estou analisando o modo comum. E na fonte, por construção aqui, tem um curto-circuito mesmo, que é a parte do circuito, que garante que é o mesmo VS. Então eles estão vendo a mesma tensão nos três terminais. Então eles também estão em paralelo. Tá? Transistores em paralelo, eles funcionam mais ou menos como se fossem, tá? Resistores resistores em paralelo também. Tá? Eu ia falar que é resistores em série, porque é em série que a gente soma a resistência. Né? Mas transistores em paralelo na saturação são duas fontes de corrente em paralelo. Tá? E aí, se eu tenho a corrente ISS sobre 2 em um deles, e uma corrente que ISS sobre 2 em um deles, repare que eu posso substituir tudo isso aqui como se fosse uma fonte de corrente só que me puxa ISS, que é o que desce aqui, né? É o que desce aqui. Essa corrente é ISS sobre 2 mais ISS sobre 2, que é ISS. Tá? E aqui do lado de cá saindo é ISS sobre 2 mais ISS sobre 2, que é ISS. E é o equivalente a uma fonte só das duas. Então, na hora que eu faço paralelo de dois transistores na saturação, acontece a mesma coisa. Eu somo as duas correntes. A corrente total, eu somo as duas correntes. Tá? E do ponto de vista do W sobre L, que no final das contas é importante, eu não vou ficar aqui mostrando muitos detalhes, tantos detalhes tentando convencer vocês, só vou dar o resultado final. Tem lá uma discussão no livro por que essa coisa acontece, tá? Em algum lugar lá no capítulo 9, eu acho, do livro do Baker, mostrando que o W sobre L do transistor aqui, dos dois transistores em paralelo, do equivalente, tá? Vai ser o W do 1 mais o W do 2 dividido pelo L, considerando que os dois têm o mesmo L, que normalmente é o que a gente faz. Tá? Se não for o mesmo L, aí tem uma fórmula um pouco mais complicada. Mas enfim, por isso que todo mundo usa o mesmo L. É muito mais fácil de entender as coisas. Tá? Mas basicamente você está fazendo um transistor com um transistor mais largo, né? Tá? E o transistor mais largo faz passar mais corrente. Certo? A corrente de saturação, lembrando, ID é meio de μN Cox W sobre L VGS menos VTH ao quadrado. Tá? E aí o que acontece? Eu estou tentando pegar um transistor que passe essa corrente toda aqui, que é o dobro do que eu tinha antes, de cada um separado. Se eu preciso de mais corrente, é o mesmo W sobre, é o mesmo μN Cox, é o mesmo VGS, é o mesmo VT, a única coisa que eu tenho aqui para aumentar a corrente é o W ou o L. Tá? Por isso que a gente vai modelar ele dessa forma aqui, ó, vai ser a soma dos dois Ws, tudo bem? Que vai levar a contribuição das duas correntes aí, tudo bem? Então, dito isso, eu posso olhar e falar assim, então quer dizer que, para fins de análise do ponto de vista do sinal, esse circuitinho aqui, tá, com ainda o circuito simétrico, mas introduzindo aqui a impedância saída nessa fonte, tá, ele vai ser alguma coisa assim, né? RD sobre 2, afinal, são dois resistores de RD em paralelo, vai ficar metade da resistência. Um transistor aqui, um transistor equivalente, que está vendo o VIN de modo comum, tá? Esse cara aqui tem o W igual a soma dos dois Ws e o mesmo L que eu tinha antes, tá? E como os dois transistores aqui, o M1 e o M2 são iguais, o W1 igual ao W2, é o dobro do comprimento, tá? Vamos chamar assim, é o dobro da largura, né? O L é o que é o comprimento. E eu tenho o RSS, que é a impedância saída da fonte, tudo bem? E aí eu estou interessado em calcular quanto que essa tensão aqui, Vout, chamei só de Vout? Chamei só de Vout aqui na minha anotação. Quanto que é esse Vout? Agora percebam, tá? Esse Vout é a tensão que aparece do lado esquerdo, que é igual à tensão que aparece do lado direito.
Na hora que eu fizer o lado esquerdo menos direito, vai dar 0. Tudo bem? Mas o que a gente vai perceber é que esse Vout não é constante, que é o que acontecia antes. Eu tinha esse Vout constante quando eu tinha tensão de modo comum. Foi para isso que a gente botou a fonte corrente aqui embaixo. Para ter tensão de saída constante quando eu estava em modo comum. Eu mexo na entrada dos dois lados iguais, e aí a tensão de saída fica completamente paradinha. Foi para isso que a gente introduziu a fonte de corrente em primeiro lugar. Para controlar o ponto de operação ali na saída. Ficar constante. Tá? Então o que vai acontecer aqui agora é que esse ponto de operação não vai ser mais constante. Tá? Reparem que se está entrando Vin e está saindo... Está entrando Vin na porta do transistor, está saindo Vout na drain do transistor, isso aqui é uma fonte comum com uma degeneração de fonte. A gente já sabe o ganho disso aqui, tá? A tensão de saída aí nesse caso vai ser a tensão de entrada, que eu vou chamar assim, tá? Tensão de entrada de modo comum, vezes o ganho dessa coisa, que é menos GM vezes RD sobre 2. Eu vou chamar de... Deixa eu já melhorar aqui. Deixa eu já melhorar uma coisa aqui. Vou escrever em termos já do que está aqui, tá? Ou o GM do 1 ou o GM do 2. O GM do transistor 1 ou o GM do transistor 2. Tá? E aí, repare, se eu tenho um transistor com o dobro do W sobre L, eu vou ter o dobro do GM. Tá? A formulinha do GM, uma das formulinhas era raiz de μn Cox... era μn Cox W sobre L VGS menos VT. Então, se eu dobrei o W sobre L, dobra o GM para a mesma corrente. Tá? Então, isso aqui vai ser 2 vezes o GM do transistor 1, ou do transistor 2, que é igual. Tá? Então, é menos, repare que isso aqui é o GM daquele transistor ali, do transistor equivalente, do paralelo deles, vezes a impedância de saída. Aí embaixo vai aparecer 1 mais o GM do meu transistor, que nesse caso está sendo 2GM do 1, vezes a impedância que eu estou vendo lá na degeneração. Tudo bem? Vou dividir em cima e embaixo por 2GM do GM1, que aí fica a fórmula que vocês vão encontrar nos livros, tá? Que é menos RD sobre 2 dividido por RSS mais 1 sobre 2 GM do 1. Beleza? Vezes a tensão de entrada. Tranquilo? Isso aqui que vai ser a tensão de saída. Então perceba que a tensão de saída não está constante. Tá? A tensão de saída não está mais constante. Tá? Deixa eu ver se eu preparei a simulação para isso aqui. Acho que eu preparei, não me lembro. Deixa eu ver o que eu fiz aqui, ó, o tran. Eu estou entrando com... Ah, tá. Preparei sim. Olha só, esse cara aqui. Esse carinha aqui. Que é os coisas que a gente está analisando o tempo todo, tá? Eu estou entrando com... Eu estou entrando com essa tensão azul aqui, seno, tá? Dos dois lados do circuito. Então, estou operando em modo comum ele. E aí eu olho só a tensão de saída do lado esquerdo. É essa verde aí. Repare que é constante igual a 500 mV. Constante. Não mexe nadinha, tá? Do lado direito, eu tenho tensão constante bonitinha. E aí quando eu fizer um menos a outra, vai dar 0, que é essa linha que está aqui embaixo. Tudo bem? Então é isso que está acontecendo. Repare, esse é o circuito como eu gostaria que ele funcionasse. Tá? Deixa eu ver esse aqui. Eu acho que é esse aqui de baixo, onde eu tenho o mesmo circuito com uma impedância de saída aí nessa fonte de corrente. Agora eu não tenho mais uma fonte de corrente perfeita, vamos chamar assim, né? Tem uma determinada impedância. Botei uma impedância meio baixa aqui, tá? Mas para uma impedância razoavelmente próxima do que esses transistores aí conseguem fazer. Tudo bem? Mesminha entrada, exatamente a mesma entrada, só que percebam aqui o que está acontecendo na tensão de saída só do lado esquerdo. Aparece um seno lá. Tudo bem? Que é o que a gente acabou de calcular aqui. Essa tensão de saída aqui. Repare que a tensão de entrada lá, modo comum, é um seno. Vai ser amplificado aí por esse ganho aí, que depende dessas impedâncias aí, depende do GM, depende dessa coisa toda. Vai aparecer esse seno aí. Do lado esquerdo, aparece exatamente a mesma tensão.
Do lado esquerdo aparece uma coisa, do lado direito aparece exatamente a mesma coisa, não ficou mais constante, tá? De tal forma que, quando eu calculo aqui, a diferença dos dois é zero, que é de fato o que a gente chama de tensão de saída diferencial. Tá? Então perceba que do ponto de vista da tensão diferencial, está tudo bem ainda no circuito. Tá? Só que eu não tenho mais aquele efeito, que é o que eu gostaria de, o ponto de operação do circuito é constante. Não depende do modo comum. Tudo bem? Eu perdi essa propriedade. Tá? Repare que isso não estraga ainda o efeito do amplificador diferencial. Isso aqui ainda está como deveria ser. Tá? A entrada diferencial é zero, a saída diferencial está dando zero. Perfeito. Só que eu perdi a propriedade que eu buscava desde o início, lá quando eu botei essa fonte de corrente aqui. Tá? Que é constância no ponto de operação, ou independência do ponto de operação com relação à tensão de modo comum. Para isso que a gente botou essa fonte de corrente lá em primeiro lugar. Tudo bem? Repare que o circuito está assimétrico, eu perdi essa propriedade. Agora vamos dar uma olhada, porque isso aí vai produzir para mim os defeitos quando tiver uma assimetria. Tá? Quando eu tiver uma assimetria, eu quero olhar eu tenho duas assimetrias aqui que eu quero olhar em separado. Tá? O que acontece quando esses resistores são diferentes e o que acontece quando os transistores são diferentes. No mundo real, é tudo diferente, tipo, misturado lá. Tá? Só que é bem raro em eletrônica a gente analisar tipo, os efeitos tudo combinado. Normalmente a gente olha, o que acontece se tiver isso? O que acontece se tiver aquilo? E a gente sabe que tem duas contribuições lá, mas que a gente tem que considerar que tem essas duas contribuições. Tudo bem? Mas é normal a gente fazer essa análise em separado. Inclusive, tem situações que é praticamente impossível você não fazer essa análise só uma coisa de cada vez, tá? Pelo menos não assim analítica que a gente está fazendo. Então, eu quero olhar a seguinte situação. Eu tenho meu circuito aqui, o ramo da esquerda, o ramo da direita. Do lado de cá eu tenho a impedância lá da fonte, VDD, VDD. Do lado de cá eu vou colocar um resistor de RD, e do lado de cá eu vou botar um resistor de RD mais um ΔR. Mais alguma variação aí, uma diferença. Tudo bem? E eu estou considerando que o M1 e o M2 são exatamente iguais. Exatamente iguais. Tá? A única coisa que tem de diferente aqui é os resistores que tem de cada lado. E eu quero ver o que acontece quando eu tiver a tensão de modo comum aqui. Entrei com V em modo comum. Quero ver o que vai acontecer aqui com V em 0,1,0,2. Beleza? Essa tensão aqui eu vou chamar de VP. E aí repara uma coisa aqui. Primeira coisa. Do ponto de vista da tensão VP, o transistor M1 e o transistor M2, eles vão funcionar como amplificadores dreno comum. Tensão entrando na porta e saindo na fonte. Tensão entrando na porta e saindo na fonte. Para controlar essa tensão VP. Tá? E como os dois são exatamente iguais, o M1 e o M2, a mesma coisa que o transistor da esquerda está tentando fazer com o VP, o da direita também está tentando fazer com o VP. Então, eles estão tentando fazer a mesma coisa com a tensão de saída deles. Tá? Que facilita um pouco a brincadeira. A gente vai ver quando a gente mexer nesses dois caras aqui, a gente não vai poder fazer vamos chamar assim um truque que a gente vai fazer aqui agora. Tá? Mas, dado isso, quanto que vai ser a variação da tensão VP? A tensão da variação VP vai ser o ganho desse amplificador aí, dreno comum, vezes a variação da tensão de entrada. Tá? O ganho do dreno comum é GM vezes a impedância que eu estou vendo aqui embaixo. Tá? E aí repare que eu tenho dois transistores aqui, então vou considerar já aquela história de a contribuição separada de cada um e depois vou somar elas. Então vai fazer GM vezes alguma coisa, aí depois vou somar mais GM vezes a mesma um GM igual vezes a mesma coisa. Então tenho duas vezes a contribuição total. Então já vou considerar isso aí tudo, tá? Então vai ficar assim, ó. Duas vezes o GM do 1, que é o GM equivalente dessa combinação toda, vezes o RSS dividido por 1 mais GM
vezes RSS, vezes o quanto variar a tensão de entrada. Beleza? Se eu dividir em cima e embaixo por 2gm do 1, vai ficar assim. RSS dividido por RSS mais 1 sobre 2gm do 1 vezes o delta V de modo comum. Isso aí vai ser a variação que eu deveria observar nessa tensão VP aqui, quando mexer essa tensão aqui. Beleza? E aí reparem que a tensão de controle de cada um desses transistores, o VGS deles vai ser o Vin, que está entrando, que é o VG, menos o que estiver acontecendo no VP. Tá? Então eu vou ficar com o seguinte. Em cada um desses transistores aí, ó, o delta VGS, o quanto que variou o VGS deles, vai ser o quanto variar o VG menos o quanto variar o VS, que é esse delta VP que a gente calculou aqui. Então vai ser menos isso aí tudo, tá? RSS dividido por RSS mais 1 sobre 2gm do 1 vezes o delta V em CM, tá? Aí eu posso botar coisas em evidência, dar uma limpadinha na equação, deixar a coisa um pouco mais bonitinha, mas é só álgebra aí, arrumando, tá? Isso aqui vai ficar assim, ó. Delta Vin de modo comum vezes 1 mais 2gm do 1 vezes RSS, isso aqui tudo sobre 1, tá? Vai ficar isso aqui. Aí repare que isso aqui é a variação do delta VGS. A minha pergunta passa a ser então, quanto que é a variação de corrente? O VGS mudou, quanto que a corrente muda em cada um desses dois caras aqui, né? Quanto que é a variação de corrente que eu observo aqui do lado esquerdo, quanto que é a variação de corrente que eu vou observar aqui do lado direito, tá? Vai ser GM vezes o delta VGS, que é esse delta VGS que a gente calculou aqui agora, tá? Então vai ficar ainda, vou chamar aqui de delta ID, vai ser GM vezes aquela coisa arada toda ali, então fica 1 mais 2gm do 1, isso aqui é o gm do 1, que é igual ao gm do 2, então de cada lado vai dar a mesma coisa, vezes o delta V de modo comum. Aí entra a parte onde vai ter alguma mudança do lado esquerdo para o lado direito, tá? Que é a tensão de saída V01, Leidioma aqui vai falar para mim que é VDD menos ID do 1 vezes RD. Do lado esquerdo eu vou ter V02, vai ser VDD menos ID do 2, que é esse delta, que é o mesmo delta ID que está aqui embaixo, vezes uma impedância diferente, vezes RD mais delta R, tá? Então vai ficar assim. Estou chamando tudo de delta, né? A variação da tensão de saída no lado esquerdo vai ser menos... Já estou considerando só a variação, tá? Então vai ser VDD menos alguma coisa, o VDD é constante, não vai aparecer aqui para mim no ponto de vista final. Vai ficar aqui, menos delta Vin de modo comum, vezes essa coisa toda aí, ó, GM, vezes 1, ou dividido por 1, mais 2gm do 1, vezes RSS, vezes RD, e do lado direito eu vou ficar com 0,2 vai ser menos delta Vin modo comum vezes gm do 1, 1 mais 2gm do 1 vezes RSS vezes RD mais delta R. Tudo bem? E aí, começa a perceber uma coisa aqui. Na hora que eu calcular quanto que é a saída diferencial, um lado menos o outro, esses dois termos não cancelam um com o outro para dar zero mais. Tá? Eu vou ficar com, vou chamar aqui só de delta Vout, a saída diferencial. Um menos o outro, o lado esquerdo menos o lado direito. Pergunta. Hã? Porque o GM do 1 é igual ao GM do 2. Então, tipo assim, não interessa qual índice você coloca ali. Inclusive na minha anotação tá só assim, GM. Tá? Mas eu prefiro deixar assim, GM do 1 e tal, para falar assim, cara, eu preciso calcular um GM. Quais os valores de MN, CO que dá sobre ele que eu coloco? Ah, daquele transistor 1 ali, mas o do 2 é igual.
Tudo bem? Por isso que não interessa qual índice você coloca ali nesse caso. Um pouquinho no outro caso que a gente vai fazer, o M1 diferente do M2, aí o GM do 1 vai ser diferente do 2, aí a gente vai ficar diferenciando o tempo todo. Tá? Porque eles são diferentes mesmo. Mas aqui não. Então eu tô ficando com o seguinte, ó, delta Vout vai ser o delta Vout aqui diferencial, tá? Atenção para isso, atenção aqui, atenção diferencial agora. Vai ser a tensão de modo comum vezes GM vezes delta R dividido por 1 mais 2 GM, chama de GM do 1, né? RSS, tá? E aí aqui, isso aqui é um resultado importante que está falando o seguinte para mim. Primeira coisa a se perceber. Eu estou entrando com tensão de modo comum e não tem nada de tensão diferencial ali. A tensão diferencial que está entrando é 0. Só estou entrando com modo comum. E o que eu gostaria que acontecesse? Que a tensão de saída diferencial fosse 0. Modo comum não impactasse em nada lá na saída diferencial. Só que não é o que está acontecendo. Eu estou entrando com modo comum e eu estou produzindo uma tensão diferencial na saída. Eu estou convertendo tensão de modo comum em tensão de modo diferencial. Tá? A gente chama essa componente aqui, né, de ganho de conversão de modo comum para modo diferencial. Tem um nome feião aí, tá? Mas essencialmente o símbolo vai ser assim. A de ganho. Meio óbvio, né? A letra. Não sei lá por que chama de A. Ganho de modo comum em modo diferencial. Vai ser essa quantidade aqui. Tá? Então perceba que isso aqui para todos os efeitos é um defeito. Tá? É um defeito. Porque o comportamento que eu esperava é entrar no modo comum, não acontecer nada no modo diferencial. E o que está acontecendo? Está entrando no modo comum, que é normalmente onde eu introduzo a sujeira, eu faço o sistema para colocar a sujeira no modo comum, ruído, interferência, e ele está aparecendo no modo diferencial. E perceba que isso aqui vai misturar, na hora que entrar modo comum mais modo diferencial, vai ter isso aí, mais o meu sinal amplificado, as duas coisas combinadas. Então, se vier alguma sujeira lá pelo modo comum, que é o que normalmente onde a gente bota a sujeira toda, no sistema diferencial, a sujeira vai ser amplificada por esse termo aí, por esse valor aí, e vai misturar lá no meu sinal de saída. Tá? Então, produz erros lá na saída. Interferência, distorção, esse tipo de coisa. Tá? Suja, bagunça a minha saída. Tudo bem? E aí, outra coisa que é interessante notar. Esse ganho de conversão, ele só acontece se aquela fonte de corrente tiver uma impedância finita. Sempre vai ter, né? Tá? Mas, quanto maior essa impedância aqui, RSS, quanto melhor for aquela fonte de corrente constante que polariza o circuito, menor é esse termo aqui, menor é esse ganho, menor é esse efeito. Por isso que quando a gente está fazendo um amplificador diferencial, a gente tem que prestar bastante atenção de tentar fazer uma boa fonte de corrente naquela fonte de corrente ali. Tá? Se isso aqui for um efeito importante na nossa aplicação, óbvio, né? Que normalmente é, tá? Que normalmente é. Segunda coisa. Repare que se não tiver assimetria lá naqueles resistores, que é esse ΔR aqui, não acontece esse efeito. Tá? Que foi o que a gente viu na simulação aqui, ó. Esse circuitinho aqui, tá? Eu tô vendo, deixa eu simular de novo. Esse circuito aqui, eu tô vendo a impedância finita, que nesse termo aqui na fórmula lá é o RSS, mas eu tenho 0 de ΔR, eu tenho 50K aqui, 50K aqui e os dois transistores iguais. Eu tenho 0 de ΔR. E aí o que a gente viu na saída diferencial? A saída diferencial aqui é 0. Eu não vejo nadinha de conversão, não aparece nada no modo diferencial por causa do modo comum. Agora, quando aparecem as duas coisas juntas, quando eu combino as duas coisas juntas, que é a assimetria nos resistores e a resistência finita dessa fonte aí, tá? Repare, mesmo em os transistores, tá? Os transistores são simétricos, são iguais ao circuito da esquerda ali, só que os resistores são diferentes. E eu coloquei meio exagerado aqui essa diferença, tá? Tipo, tem 40K e 60K aqui, tem um rio grande, assim. Um deles errou de quanto? 10, 20% para menos e o outro errou 20% para mais.
Eu exagerei bastante para ficar bem notório aqui o que está acontecendo, tá? Mas normalmente essas tolerâncias são bem mais... Esse ΔR normalmente a gente consegue fazer bem pequeno, tá? Abaixo de 1% até às vezes. Mas olha lá o que aconteceu lá. Ó. No circuito que é todo simétrico, a saída é 0. Eu vou tirar ela daqui para ficar a outra coisa ficar em escala. Mas, quando o circuito está assimétrico, apareceu lá o sinal diferencial. Isso aqui já é a diferença da tensão do lado esquerdo e da tensão do lado direito. Tá? Que é esse ganho de conversão. Isso aqui pra gente é um problema. Tudo bem? Essa conversão aqui. Pergunta. Tudo modo comum aqui. As entradas vão ser tudo modo comum aqui pra gente hoje. Porque esse problema de assimetria... A assimetria causa esse efeito. De eu converter... Eu transformar modo comum em modo diferencial. Que é um efeito estranho, se você parar a pensar. Hã? Mas você ainda está colocando... Tô calmo. Pensa aí. É porque agora eu confundi quando você viu os dois gates. Você está falando daquela situação do sinal que são inversos. Não, os dois sinais estão entrando exatamente iguais. É, na mesma fase também. É. O sinal de entrada, ele está entrando seno aqui e exatamente o mesmo seno, na mesma fase do lado esquerdo. Então, quando eu faço V em 1 menos V em 2, dá 0, certo? Que é o que a gente chama de sinal de entrada diferencial. No modo diferencial tem 0. Agora, tem modo comum. A tensão não está constante. Ela está mexendo para cima e para baixo. Mas o tanto que uma sobe, a outra sobe também. É isso que a gente está chamando de modo comum. Está variando lá o modo comum. Só que essa variação de modo comum, o que eu gostaria que acontecesse, que não afetasse em nada a operação diferencial lá na saída. O que ela está fazendo, o que o circuito está fazendo? Ele está fazendo uma besteira aqui, ele está errando. Ele está criando um sinal diferencial. Tá vendo? Esse efeito é um efeito estranho, tá? Até hoje eu olho isso e me causa uma estranheza, assim. É porque, a partir assim, do cara que está olhando o circuito e avaliando o que está entrando e está saindo, considerando uma caixinha preta, é como se ele estivesse colocando o valor 0 e da saída está saindo um negócio que não é 0. Exatamente. Quase como se eu estivesse produzindo um sinal do nada. Se você considerar só o diferencial que está entrando na entrada, eu não estou... Era para produzir 0 e eu não estou produzindo 0, estou produzindo outra coisa. Tá? Mas é que na entrada não entra só a parte diferencial. Entra o diferencial com o modo comum junto, né? Combinado. É tudo uma coisa só. Tudo bem? Esse efeito é um efeito estranho mesmo. É um efeito... toda vez eu fico um pouco impressionado quando eu vejo isso de novo. Assim, eu preciso explicar isso. Eu sei que racionalmente eu entendo o que está acontecendo, mas eu sempre me causa estranheza essa conversão também. Tá? Essa assimetria. Na primeira vez que eu vi, assim, toda vez é um pouco surpreendente para mim. Que a assimetria causaria esse efeito. Esse nível de acoplamento entre as suas componentes. Que até então estavam separadas uma da outra, né? Você vê. Quando a gente botou essa fonte de corrente aqui, a gente fez justamente desacoplar o modo comum do modo diferencial. E aí é quase como se fossem duas coisas separadas mesmo. Dois mundinhos separados. A assimetria faz juntar os dois e eu não consigo mais separar um do outro. Porque ela conecta aqui o modo comum com o modo diferencial na saída. Tá? Ela impacta o modo diferencial também. Tá? A entrada diferencial para a saída diferencial, o ganho diferencial. Tá? Por quê? Porque como não estou conseguindo mexer aqui. Porque na hora que eu mexo nessa impedância aqui, o VP muda agora. O VP está variando. Se eu clicar aqui, se eu olhar... Cadê? Deixa eu tirar isso aqui. O VP não está constante. Mesmo com o circuito todo simétrico. O VP não é mais constante, que é o que a gente tinha calculado que seria constante, ou perto de constante. Tá? Mas ele está variando relativamente bastante aqui. Relativamente bastante aqui. Tá? Isso aqui tem impacto no ponto de operação também. Ele muda as correntes lá, porque ele muda a corrente de controle. Então tem impacto no GM e aí tem impacto no ganho diferencial. Tá? Ele dá uma piorada no ganho diferencial. Tudo bem? Mas isso aqui é uma coisa que a gente consegue conviver bem. O fato da assimetria estar produzindo esse ganho de conversão, de modo comum para modo diferencial, isso é um problema que a gente não consegue consertar. A melhor coisa que a gente tem para fazer é fazer o circuito mais simétrico possível. Aí tem técnicas
que vão impactar o layout do circuito, o desenho específico de como que é esse resistor, fisicamente, como é que é esse resistor, onde que ele está no circuito. A gente vai ver que o que a gente faz são transistores, em vez desses resistores aí. Mas, por exemplo, o M1, eu já vou calcular aqui com vocês, mas o M1 e o M2 são dois transistores, eu vou precisar que eles sejam exatamente iguais também. Tá? Só que tem um problema, porque, por exemplo, aqui não é um curso de layout, mas olha só o negócio. Lembra que o transistor é alguma coisa assim, né? Olhando de lado, tá? É alguma coisa assim. Eu vou desenhar até em vermelho aqui, que eu vou usar essas cores depois. E aí tem um isolante do lado de cá, e aí um metal em cima aí para fazer a conexão. Certo? Tem um metal que aparece aqui em cima aí. Se eu olhar de cima, tá? Esse transistor, é como se fosse alguma coisa assim, tá? Tem uma regiãozinha aqui, e aí essa dimensão é essa mesma dimensão aqui, tá? Desenhando meio que na mesma, chamar assim. Tá olhando, no desenho de cima a gente está olhando assim, no desenho de baixo eu vou pegar e girar e vou olhar assim, ó, por cima, tudo bem? A mesma coisa que isso, pegar esse negócio assim, sem girar ele nada, só vou virar minha cabecinha e vou olhar ele por cima, tudo bem? Como se eu estivesse olhando daqui para cá agora, tá? Aí, olha só, essa região verde aqui que eu estou vendo é mais ou menos a mesma região verde, mais ou menos essa coisa aqui, tá? O L do transistor vai ser definido por essa dimensão aqui. Esse tamanho que eu estou vendo aqui é o W do transistor, que é o que está para dentro do quadro aqui que eu nunca consigo ver quando eu olho de lado. Então, esse tamanho aqui é o W do transistor, tá? E por cima dele eu devo ver alguma coisa assim, ó. Alguma coisa assim. Que é essa parte vermelha aqui, que é o isolante de porta, tá? Que normalmente a gente desenha ele mesmo, e o desenhar ele quer dizer que ele vai ser fabricado assim também, tá? Passando aqui da lateral, porque tem uma tolerância, né? Eu não consigo fazer essa linha exatamente aqui, eu não consigo fazer essa linha ficar exatamente aqui em cima. Ela pode acabar ficando um pouquinho para lá ou um pouquinho para cá. Se ela ficar para fora, beleza. Mas se ela ficar um pouquinho para cá, muda o W do transistor. Porque aí essa parte... se essa linha aí, ó, tivesse passando aqui assim, essa partezinha aqui que ficou fora do vermelho não tem campo, tá, não sei o quê, mas ela tem muito, o controle aqui é muito pior. O controle do campo elétrico que vai ter que ser produzido nesse negócio. Por isso que a gente faz ele passando assim, tá? Porque a gente garante que aquela região que a gente chama de região ativa do transistor, que é essa parte aqui, ó, que é onde vai se formar de fato o canal, ela tá toda do jeito que a gente gostaria, tá? Tipo, eu estou controlando esse campo aí. Tudo bem? Tem uma questão, tem vários detalhes aqui nessa coisa, tá? O quanto a gente desenha para fora aqui tem a ver com a distribuição de campo que a gente quer produzir aí embaixo. A gente quer um campo bem vertical, só que nas bordas de uma placa, né? O campo fica começa a ficar meio bagunçado, assim, né? Você deve ter visto figuras assim, né? O campo, se eu tenho duas placas paralelas, o campo fica mais ou menos bonitinho aqui assim, mas ele começa a fazer ficar uns negócios meio assim, né? Pro lado de fora. Essa parada aqui, ó, muda muito. Essa distorção aqui no campo aqui começa a bagunçar lá o funcionamento do transistor. Tá? Por isso que a gente quer operar o canal aqui, na parte onde está o campo bem comportado, vamos chamar assim. Tá? Tem inclusive essa preocupação aí, na hora de calcular essas tolerâncias aí, tá? Mas enfim, essa dimensão aqui, ó, é o L do transistor, olhando de cima. Tá? Por que eu estou falando isso mesmo? Ah, sim, é verdade. Aí repare, eu tenho que fazer um M1 e um M2. Eu estou mostrando esse aqui que é para conseguir mostrar mais ou menos como é que é a cara de um transistor na hora que você vê o desenho dele. Que a gente olha de cima, o layout, tá? Aí imagina que eu tenho um transistor, eu preciso fazer dois transistores iguais. Aí imagina que eles são meio compridos, tá? O W bem maior que o L, por exemplo, que é o que está acontecendo aqui, é bem comum isso. Aí imagina que eu quero fazer, sei lá, alguma coisa assim, né? Um transistor aqui. Um transistor aqui. Aí alguma coisa assim.
sei lá. Fiz ao contrário do que eu pensei, não foi isso? Hã? Aqui eu fiz com o L grandão e o W pequeno, não foi isso? Mas enfim, vamos imaginar que meio que tanto faz. Porque a questão que me importa aqui é discutir o seguinte. Imagina que eu boto um do lado do outro aqui, tá? Essa coisa não mora sozinho num circuito, tem outros transistores, tem outras coisas. Você quer ocupar essa área o máximo possível, tá? Aí imagina que do lado desse cara aqui, apareceu sei lá, você botou um outro circuitinho, um pedacinho de outro circuitinho, tem um transistorzinho aqui. Você foi encaixando os transistores aqui para ir ocupando a coisa para fazer outro circuito aqui do lado. Aí começa um problema, que é o seguinte. Essa linha aqui, ó, do lado direito dela, ela tá vendo essas três coisinhas aqui, essas três estruturas. Essa linha aqui, que seria o espelho do outro, que tem que ser tudo igual. Ele não tá vendo três estruturas do lado direito dele, ele tá vendo uma estrutura só que é grandona. Ó. Essa linha aqui tá vendo um ambiente, enquanto essa linha aqui tá vendo outro ambiente. Isso aí, lá na hora de fabricar a coisa, vai fazer essa linha aqui do lado esquerdo ficar de uma determinada maneira, fisicamente ela vai ficar de uma determinada maneira, diferente dessa aqui do lado de cá. Você pode até pensar assim, cara, professor, mas é uma diferença tipo assim, sei lá, 3, 4, 5 átomos a mais ou a menos para cada lado aqui. Essa daqui, em vez de ficar uma linha retinha, vai ser uma coisa meio que assim. Sei lá. Meio um pouquinho bagunçadinha. Poucos átomos assim, tá? De diferença. Tudo bem? Agora a questão é, essas estruturas todas são tão pequenas que essa diferençazinha aqui já começa a mudar lá o dado sobre L dos transistores. Já começa a bagunçar lá os GM, os MN, as paradas tudo. Tá? Aí pensa, ó, mesma coisa aqui para cima, mesma coisa pro lado de cá, mesma coisa pro lado de cá. Então, se eu preciso fazer dois transistores exatamente iguais, ou muito iguais, eu preciso me preocupar com isso. Eu preciso meio que quebrar os transistores em vários pedaços, combinar eles ali no desenho de tal forma que tudo o que o do transistor do lado esquerdo está vendo do lado esquerdo dele tem que ser a mesma coisa que o transistor do lado direito está vendo do lado esquerdo. Tudo que o transistor M1 está vendo do lado direito tem que ser a mesma coisa do lado direito, no desenho. Tá? Então a gente meio que quebra mesmo os transistores. Eu não vou nem entrar em detalhe como é que faz isso, mas a gente quebra esses transistores, tá? A gente quebraria em vários transistores menores e faria alguma combinação, alguma coisa assim, tipo, aqui do transistor 1, aqui um pedaço do transistor 2, aqui um pedaço do transistor 2, aqui um pedaço do transistor 1 de novo, um pedacinho do transistor 2, alguma coisa assim. Ou até alguma coisa mais complicada. Tá? A gente quebra esses transistores em vários pedaços, coloca eles, distribui eles de alguma forma assim, de tal forma que tudo que um vê de um lado, o 2 tem que ver também. E o 2, tudo que ele está vendo, para cima, para baixo, para todos os lados. Tá? Tudo isso aqui inclusive é uma especialidade. O layoutista tem que ir aprendendo várias técnicas assim de quebrar essa coisa. Você percebe que ele não vai projetar o circuito, ele só pega o circuito que já está projetado, o projeto elétrico, que a gente está estudando na disciplina, e ele fala assim, beleza, aqui eu preciso fazer o que a gente chama de matching, né? Aqui eu preciso fazer alguma coisa de matching, esses dois caras têm que ser muito parecidos. Aí ele vai passar um tempão estudando como é que vai fazer essa coisa aqui. Estudando assim, né? Tipo, pô, vou fazer um aqui, vou simular e tal, o mismatch, vou ver como é que vai ficar, se está suficiente, se não está. Se não, vai mais algum tipo de técnica, gasta um baita tempo fazendo isso. Tá? Mas enfim, tudo isso para falar que esses ΔR aqui é a única coisa que a gente tem para fazer, melhorar o desempenho dessa coisa aqui, é melhorar o RSS, que é aumentar esse RSS, e diminuir esse ΔR. Não tem nada que eu possa fazer no nível elétrico para consertar isso. Tá? Uma coisa que a gente sempre vai ter que conviver. Beleza? Isso do ponto de vista dessas duas cargas diferentes aqui. Dessas duas cargas diferentes. E reparem, tá? Na hora que a gente trocar isso aqui por transistores, a gente vai precisar que esses dois transistores sejam exatamente iguais. Em vez de resistor, botar uma fonte corrente para fazer a conversão, preciso que elas sejam exatamente iguais. Só que vai ser um problema quando a gente quiser jogar o sinal todo de um lado só
para fazer o sinal de saída single-ended. Porque como é que a gente joga o sinal de um lado para o outro, de corrente? Faz o espelho, né? Só que a entrada do espelho tem baixa impedância e a saída do espelho tem alta impedância. Um lado vai ficar vendo aqui do circuito, vai estar vendo uma coisa de baixa impedância, e o outro lado vai estar vendo uma coisa de alta impedância. Eu estou gerando um ΔR grandão lá no circuito, sem querer. Sem querer assim, né? Para poder fazer um outro efeito. Então a gente meio que tem que conviver com isso aqui. Esse ganho de conversão aí, às vezes, mesmo os transistores sendo iguais, por conta das conexões, de como o circuito funciona mesmo, eu não consigo fazer dois caras iguais operando igual. Eles podem ser iguais, a dimensão, a geometria, a coisa toda, mas eles estão em conexões diferentes. Né? Eletricamente eles fazem funções diferentes. Tá? E aí isso vai ser uma questão. Tudo bem? Isso vai botar bastante pressão aqui nesse RSS aqui. Tá? Botar cascode, fazer o diabo aqui no RSS. Tudo bem? O que acontece? Perdão? Botar o cascode melhora o RSS, né? Em vez de fazer só um transistor ali embaixo ali, faz dois assim. Bota um cascode aqui e o resto do circuito aqui. É a impedância que eu estou vendo daqui para baixo. É isso que é o RSS. Não é um resistor que eu coloco lá, não. Sim, foi justamente isso. Isso. O senhor falou colocar um cascode, eu entendi que era como se você estivesse tirando o resistor que estava lá e colocando. Mas eu tinha entendido que era um erro da fonte. Tipo assim, porque em toda hora eu tô desenhando uma fonte de corrente, né? Sim. Aí a questão é, aquele RSS está lá porque ele é a impedância de saída dessa fonte aqui. Sim. É esse que é o RSS, é esse cara aqui. Só que isso aqui eu preciso implementar de alguma forma. Vai ser com transistor. Tá? E aí a questão é, se eu tiver um transistor só ali, vai ter uma impedância de saída. Se eu botar um cascode, vai ter aquela impedância de saída, aumenta bastante. Várias ordens de grandeza. Que diabo é isso? Aumenta várias ordens de grandeza. Se eu botar um cascode ali. Tá? Então vai ter várias situações aí, tipo no mundo real, que o mais comum é meio que ter um cascode ali naquele lugar. Exceto em aplicações que essa questão aqui de conversão de modo comum para diferencial não seja tão importante. Por exemplo, acho que em algum lugar aí, acho que é na tarefa que está com vocês lá, né, de laboratório, tem um circuito que tem uma alimentação com um amp-opzinho lá. Que no simulador eu implementei como uma fonte de tensão controlada por tensão, uma fonte ideal. Eu não fiz um amplificadorzinho diferencial mesmo com os transistores e tal, vou botar ali. Mas naquele circuito especificamente, eu não preciso de um bom amplificador diferencial ali. Um amplificador diferencial ruim já resolve aquele circuito lá, já fica muito bom. Então lá é um tipo de lugar que eu falo assim, aqui não é uma preocupação eu ter essa coisa de conversão de modo comum para diferencial, não é um problema naquele circuito lá, porque ele é todo estático. Ele é todo DC. Tá? É todo baixa frequência. Então lá, tipo assim, a gente faz um amplificadorzinho bem boqueta, assim. Tá? Inclusive, já vi várias vezes aquele circuito que está lá na tarefa de vocês implementado sem essa fonte aqui, ó. Implementado com dois amplificadores separados, assim, um amplificador muito ruim. Do ponto de vista, assim, se eu olhasse ele isolado, né? Só que lá eu só preciso dar um ganhozinho, comparar um menos o outro e produzir uma tensão um sinal de erro lá. E é tudo estático, é tudo muito bem controlado já. Então lá pode ser um amplificador ruim. Agora, quando é um sinal um pouco mais sensível a alguma coisa, aí normalmente é um cascode que vai ali e pronto. Não tem muito o que fazer não. Beleza? Como é que fica? Qual sinal? Qual sinal? Não entendi. O que eu entendi é que esse idêntico aí não é um sinal. Seria ruído da rede ou coisa assim. Normalmente a gente joga essas sujeiras aí pro modo comum. Isso. Então, se eu colocasse o sinal que eu quero amplificar. Ver os dois efeitos juntos. Tá, então a gente pode fazer alguma coisa assim. Para comparar com o amplificador, por exemplo, o amplificador diferencial operando. Eu tô com medo de clicar num botãozinho X no meu teclado aqui e parar de gravar, porque o ESC não tem ESC físico no meu
Ah, continuou gravando, beleza. Tenho medo de... Essa barrinha da Apple aqui é a pior coisa que os caras inventaram na vida, assim. Tipo, isso aqui foi uma boa tentativa, eu reconheço, mas assim, muito ruim. Então tu quer ver o seguinte. Quero fazer alguma coisa assim, né? Quero botar atenção aqui. Quero botar atenção aqui. E quero botar uma outra que vai ser o modo comum. Uma terceira aqui que vai ser o modo comum. Então eu preciso tirar isso daqui. Preciso tirar isso daqui. Vou renomear isso aqui para... Qual o número que eu tô, velho? 32 esse é o último. Então, você quer ver alguma coisa assim, né? 33. Então, vou produzir, ó. Opa. Então, do lado de cá, eu vou botar seno. Vou botar sinal purinho, tá? Seno, offset 0. Vou botar aqui 1 mili de amplitude, só para ter alguma coisa. 100 Hz, que a gente está fazendo tudo baixa frequência. Então, do lado de cá, eu quero fazer o seno com 0 de offset, menos 1 mili de amplitude, que aí vai ficar com a fase trocada, e 100 e 100. É a parte diferencial do sinal. Do lado de cá, eu vou entrar... Aí tá com 100 Hz, eu vou botar uma frequência diferente, que a gente vê cada um, né? Então, do lado de cá, eu vou botar seno. Não pode ser 0 aqui, porque precisa ter um offset, lembra que a gente calculou? O modo comum tem que ter um mínimo e ter um máximo lá de operação, tá? Eu vou botar 500 mili, que é metade da minha faixa, que deve ser bem ok para esse circuito aqui. Aí eu vou botar de amplitude, vou botar 1 mili também. Eu acho que vai ficar muito pequeno para a gente ver esse sinal, essa contribuição lá. Tá? Mas vamos ver o que acontece. Também não sei. É para ser menos, tá? Tipo assim, esse ganho de conversão é para ser menos que o ganho normal. Vamos botar os dois sinais do mesmo tamanho e a gente vê o que aconteceu. Eu acho que vai ficar difícil de ver, mas vamos lá. E aí, em vez de 100, vou botar, sei lá, 150, que eu acho que deve ficar visível, porque quando somar dois cenas, a gente vai ver lá um pouco mais rápido e um pouco mais lento. Será que dá para ficar bem visível? Não, vou botar uma frequência maior aqui, sei lá, 1K talvez, porque aí vai ficar bem bagunçado, né? 1K? É porque eu estou pensando na escala, vou simular, sei lá, uns 5 ciclos, 5 a 10 ciclos do sinal diferencial. Isso quer dizer que 500K eu vou estar simulando tipo uns 50 ciclos do sinal modo comum. Que é 5 vezes mais rápido. Certo? Aí acho que vai ficar visível. Opa, o que eu estou fazendo? Vamos ver, ó, aqui está diferente. Aqui está 1500 por 100, 1500 por 100. Tem uma impedância aqui. Bah. Então, sei lá o que é esse aqui, já estava aí, peraí. Então vamos por partes. Do lado esquerdo, o que está entrando? O que está entrando é isso aqui, né? Que é em torno do 500, que é o nível que subiu a coisa. Repare que tem um seno lento que faz isso aqui, que é o sinal, que é o que a gente botou no sinal diferencial. E tem um seno rápido, que é o que está entrando de modo comum. No outro lado, está entrando isso aí, ó. Tudo bem? Está entrando isso aí. Se eu calcular um menos o outro, que é o que eu estou vendo no modo diferencial, eu deveria ver só o seno lento. Só o seno lento. 100 Hz. Exatamente o que eu esperava ver. Mas viram que de um lado tem uma
uma outra oscilação lá mais rápida, que é a mesma que está aparecendo do lado direito também. Tem as duas coisas lá, né? Modo comum e modo diferencial acontecendo. Tá? Aí o que a gente vai ver na saída? Não faço ideia, tá? Ó, saída diferencial. Era para eu ver o seno aí, né? O seno do modo diferencial, estou vendo ele aí. Só que eu esperava ver também uma... Hã? Compara com o quê? Com a entrada diferencial. Com a entrada diferencial? Mudou muito, tava... Não, calma. Com a entrada diferencial, tá aqui. É mais ou menos o que eu esperava ver. Ó, repara que tá num nível bem... primeira coisa, vamos por partes. A saída eu esperava que estivesse no nível 0. A saída diferencial. Então, uma primeira coisa, né? Deixa eu botar um pane aqui. Deixa eu plotar esse cara aqui. Repare que eu tô vendo... é porque tá vendo pouco, né? E esse lado de cá. Engraçado, ficou num nível muito diferente, né? Tem que ser um nível muito diferente mesmo, porque o VDD menos IDRD de um lado tá bem diferente do outro. Tá bem diferente do outro. Agora, não tá dando pra ver... É porque por isso que eu falei, é bem difícil de ver essa coisa mesmo. Quando a gente faz o modo diferencial, é porque não tá aparecendo nessa escala. Eu vou aumentar o tamanho do modo comum para tentar ficar mais claro. Mas aqui tem o seno, que a gente está vendo como se fosse seguindo o seno azul aqui, tá? Que é o da entrada. Mas tem essa... Tá vendo que tem uma ondulaçãozinha aqui por cima? Essa coisa tá aí, é porque ele não tá muito visível não, tá? Mas deixa eu fazer um... No primeiro que eu mostrei dá pra ver onde? Esse aqui é o... deixa eu aumentar o tamanho disso aqui. Sei lá, 10 vezes pra ver se... Olha lá, ficou mais visível agora. É porque tinha uma distorçãozinha ali, mas tá um pouco mais sutil, tá? Esse verde que a gente tá vendo aqui é sinal em modo diferencial. Aí, o que eu tô vendo então, né? Que tá aparecendo. Tem o meu sinal, uma componente mais baixa frequência aqui, que é o meu sinal de entrada que entrou aqui, que é o azul. Deixa eu tirar isso aqui daqui. O azul que entrou é limpinho. O diferencial do azul. O que eu esperava ver na saída é um seno limpinho também. E o que eu estou vendo é isso aqui. Aí tem duas componentes aqui. Essa mais lenta é o ganho diferencial do circuito. E essa mais rápida aí, que faz esse para cima e para baixo aqui, em cima, bagunça a forma de onda, é o que está entrando pelo modo comum. Aí então você vê que bagunça, gera uma distorção no sinal, no final das contas, né? Tão menor como? Quanto? Aqui tem... Esperava 2? Não, lá embaixo o diferencial é 1 mais o outro defasado, mais 1, mais 2, né? A discussão. Não tá indo... Sei lá. Quanto é que tá indo aqui? Tá 2 aí, tá? Não faço ideia. Tá indo de menos 2 a 2. Tem aí lá em cima a saída. Não, mas é isso mesmo, porque quando esse cara aqui tá 1 milli, esse aqui tá menos 1, aí a diferença de 1 para menos 1 é 2. Sim, tá ok, mas por que a saída diferencial tá tão diferente? Ela tá só 20. Tá 20? Eu não faço ideia de quanto que ela tá. Ó, o mínimo tá mais ou menos aqui, o máximo tá mais ou menos aqui. Tá dando 15 milli de discussão. Amplificou, né? Aí quanto que tá dando esse ganho? Sei lá, de 4 para 15. Dá um pouco menos de 4 vezes? Não, de 4 para 15 um pouco menos de 4 vezes. Por aí. Hã? Ele tá amplificando, o sinal tá maior. O sinal de saída tá maior. Mas ele também tá produzindo esse efeito aí. Modo que entrou em modo comum tá aparecendo lá no diferencial e bagunçando o sinal aí. Tudo bem? Beleza? Esse é o efeito que está acontecendo.
O efeito combinado das duas coisas. Agora, é bem difícil ficar calculando isso aqui, por isso que a gente não calcula as duas coisas juntas. A gente olha uma coisa, olha a outra, não sei o quê, e tem uma noção de componentes, assim, né? Mas é bem comum a gente acabar, na hora que a gente está fazendo um projeto, a gente bota um sinal que é mais parecido com o sinal que a gente espera mesmo e vê o que ele está acontecendo. Beleza. E se os transistores forem diferentes, em vez daquelas cargas, tá? Vamos calcular o que acontece. Então agora eu estou com essa situação aqui, ó. O transistor M1, eu vou marcar assim, GM1 logo, tá? Que vai ser diferente do GM do 2. Cuidado que agora eles vão ser diferentes. O quão diferente... Opa, não, aqui eu só estou desenhando o RSS. O quão diferente vai aparecer na formulinha lá. Aqui se tem RD, aqui tem exatamente o mesmo RD. E aí, como eu estou olhando o modo comum, vem de modo comum. Beleza? Então vamos lá. Ó. Primeira coisa, essa corrente aqui vai ser, e essa corrente aqui vai ser, ID1 será GM do 1 vezes o VGS do 1, que é Vn de modo comum menos o VP. VG menos VS. O ID2 é GM do 2, que agora é diferente do 1, vem de modo comum, que é o VG, menos VP, que é o VS. Beleza? Próxima informação. O VP, ele é a queda de tensão nesse resistor aqui. Certo? Direto lei de Ohm, né? Essa tensão menos essa vai ser corrente que desce aqui, vezes RSS. Tá? A corrente que desce aqui é ID1 mais ID2 por lei de Kirchhoff. Tudo bem? Então eu sei que o VP é RSS, ID1 mais ID2, que eu tenho as equações ali atrás. Tá? Substituindo esses dois caras aqui, D1 com ID2, e já dando uma arrumada na equação, fica assim. Botando coisa em evidência e tal, tá? Vai ficar assim, ó. GM M do 1 mais GM do 2 vezes Vn de modo comum menos VP, que ficou em evidência, vezes RSS, que ficou em evidência. Que já estava aqui, né? RSS. Beleza? Aí eu posso fazer... O que eu fiz aqui? Ah, tá. Eu vou dar o resultado direto final, tá? Mas olha só, eu tenho um termo que tem VP do lado esquerdo, tem um termo que tem VP do lado direito. Essencialmente aqui, você pega, multiplica, faz GM, esses GM1 mais GM2, vezes o VIN vezes RSS, menos GM1 mais GM2 vezes VP vezes RSS. Aí pega o termo que tem VP, passa para o lado esquerdo, bota em evidência o VP, isola os termos e isola só o VP do lado de cá. E arruma a coisa toda, vai ficar assim. O VP vai ser, embaixo aqui vai aparecer GM1 mais GM2 vezes RSS mais 1. E em cima vai ficar GM do 1 mais GM do 2 vezes RSS vezes o Vn de modo comum. Sobrou aqui. Beleza? Aí eu tenho. Aí eu quero calcular o Vout do lado esquerdo, o Vout do lado direito. Tá? O Vout do lado de cada lado vai ser GM vezes VGS. E aí eu preciso do o VG é o Vin. O VS é o VP, por isso que eu calculo o VP. Eu vou ficar com, do lado de cá, GM vezes VGS, é a corrente, vezes RD, que é para ter a tensão. Né? E aí lembrando que é VDD menos essa coisa arada toda, o VDD vai cortar, porque é constante,
Não vou considerar, vou ficar só com menos qualquer coisa. Aí eu fico com, então ficou. O Vout do lado esquerdo vai ser menos GM do 1. Já vou dar o resultado logo, sem essa coisa toda. Vai ser GM do 1 mais GM do 2 vezes RSS mais 1. E em cima aqui aparece menos GM do 1 vezes RD vezes o VIN de modo comum. E o Vout do lado esquerdo vai ser GM do 1 mais GM do 2 RSS mais 1. Do lado de cá aparece menos GM do 2 vezes RD vezes a tensão de modo comum. Tá? E aí a tensão de saída para mim é Vout 1 menos Vout 2. Tá? Então, já fazendo aí Vout 1 menos Vout 2, botando os termos em evidência, deixando o negócio bonitinho, fica assim. Opa. Vout, que é o termo diferencial que a gente está buscando, tá? Vai ser... Já vou escrever logo... já vou escrever a coisa do jeito que fica. Menos delta GM, já vou definir esse delta GM, vezes RD, dividido por GM do 1 mais GM do 2 vezes RSS mais 1 vezes a tensão de entrada. E esse delta GM aqui é GM do 1 menos GM do 2. A diferença deles dois. A diferença de quanto que variou. Quanto um é diferente do outro. A medida da diferença deles. Tudo bem? Repare que aqui está acontecendo o mesmo fenômeno, tá? Está entrando tensão de modo comum, está saindo tensão diferencial. Estou produzindo tensão diferencial. Tá? Da mesma forma que antes. Dependia desse termo RSS aqui, na mesma proporção, né? Mais ou menos na mesma proporção, que é 1 mais 2 GM RSS. Do lado de cá tem 1 mais GM, que agora os GM são diferentes. Então não vai ser exatamente 2 GM. GM mais GM, RSS, mais ou menos na mesma proporção. E em cima aqui está aparecendo o efeito da assimetria dos transistores. Tudo bem? E repare como as duas formas são bem iguais, né? Do tipo, embaixo aqui tem mais ou menos o mesmo termo, só que lá era 2GM, que é, como os GM são diferentes, é GM1 mais GM2. E em cima era GM do 1 vezes o delta R. E aqui é o delta GM, quanto que o GM mudou, vezes o R. Tudo bem? Então, repare que tem uma certa simetria aqui nessas equações também. Mas o efeito é essencialmente o mesmo. Pergunta. Oi? Qual ganho? Tem muitos ganhos aqui. O ganho diferencial para diferencial. Ele vai ser menor porque o ponto de operação do circuito já não está mais constante. Tá? Como se eu tivesse, na verdade, como se eu tivesse baixado aquela curva inteira. Porque o efeito o fato do ponto de operação não estar mais constante lembra a diferença, quando a gente olhou a diferença dessa configuração aqui, que tinha um ganho de GM vezes R, para esse cara aqui, o que esse resistor está fazendo? Que é o efeito da degeneração que a gente chama de degeneração de fonte, que é o efeito desse RSS aí. O que ele faz? Ele introduz para a gente uma realimentação no VGS. Você lembra disso? Ele deixa o ponto de operação, ele passa a controlar o ponto de operação do circuito. Tá? Ele me atrapalha a variar a corrente. Aqui, esse RSS faz um efeito parecido com ele. Aí, o que acontecia aqui? O ganho disso aqui isso aqui é RD e aqui é RS. O ganho dessa coisa é menos GM, RD, que é o que a gente já tinha antes, 1 mais GM, RS. Tem um termo
fazendo o ganho ficar menor, né? Então tem um termo no denominador. Tá? E aí repare como é muito parecido, né? 1 mais Gm vezes RS. Do lado de cá, 1 mais Gm vezes RS. Esse cara aqui, ó, esse RSS, faz o efeito de degeneração de fonte nesse cara. E esse efeito de degeneração de fonte tem essa coisa de realimentar e deixar as correntes um pouco mais estáveis, fica mais difícil de controlar a corrente, fica mais difícil de fazer ganho. Por isso que perde o ganho. Por isso que aqui diminui o ganho. O ganho é normal, esse diferencial. Tá? Além disso, tem esse efeito aqui, da assimetria que produz essa conversão de modo comum para modo diferencial. Então são meio que dois defeitos. Dois problemas que acontecem. Esses aí a gente não tem o que fazer, tá? Tipo assim, beleza, não é que não tem o que fazer. Tem que fazer os circuitos o mais simétrico possível para diminuir o ΔGm e o ΔR. Tem que fazer o RSS o maior possível, com a maior impedância possível, para diminuir esse efeito aí. É isso que tem que acontecer. Beleza? Entre esses dois efeitos, qual que é o que dá mais problema na hora de você realizar o circuito? Entre esses... Qual é o mais problemático? Com certeza esse efeito de conversão de modo comum para diferencial, porque se eu precisar dar mais ganho, eu boto mais um estágio no circuito, eu aumento a impedância, eu aumento um L, eu faço alguma outra coisa. Pensando que eu vou implementar um circuito desses, qual que é o efeito que é mais provável para mudar? Tipo assim, eu tenho aqui 2 valores de resistor. Aí eu sei, obviamente, que não vou ser o mesmo valor sempre. Mas pode ser que, por exemplo, esse erro na diferença seja menos... não sei. Tipo assim, o que é mais difícil? Você ter dois transistores parecidos ou 2 resistores parecidos? Esse tipo de coisa. É razoavelmente fácil fazer 2 transistores parecidos, tanto quanto 2 resistores parecidos. Mais ou menos a mesma dificuldade. Só que normalmente a gente faz tudo com transistores. Porque os resistores, normalmente eles são maiores, assim, fisicamente maiores, para ter uma resistência razoavelmente grande. Normalmente, ou eles são fisicamente muito grandes, tem que ser alguma coisa muito comprida. E aí isso gera dificuldades lá no layout, que ocupa muito espaço. Ou eu preciso de alguma etapa especial no processo para ter alguma camada de alta resistividade. Algum poly, algum material lá dentro de alta resistividade, que aí os resistores ficam pequenos, mais compactos. Tá? Mas isso é um processo especial, normalmente. Aí, tipo, isso encarece por outra via, né? Encarece na via que eu tenho um processo mais complexo, mais complicado para lidar. Mas é mais ou menos igualmente difícil fazer 2 resistores casados ou fazer 2 transistores casados. É mais ou menos o mesmo problema. Que é, essencialmente, lá na hora de fazer a geometria deles, a geometria mesmo, o tamanho, tipo, onde eles vão ficar no circuito e tal, garantir que eles estão vendo tudo no mesmo ambiente, um lado do outro. Basicamente é o mesmo problema. E é tudo quadrados, então, tudo desenhar retângulos, então é tudo o mesmo problema. Não tem uma preferência assim, não. Beleza? Mas entre o problema de diminuir o ganho, ter que conviver com diminuir o ganho diferencial, e esse problema aqui de conversão, é muito mais fácil lidar com diminuir o ganho do que esse problema de conversão, porque esse problema de conversão não tem o que fazer. Diminuir o ganho, eu boto outro amplificador lá e faço mais um pouco de ganho. Eu sempre posso botar mais um amplificador. Mas esse problema de conversão de modo comum para diferencial, não tem o que fazer. Uma vez que ele acontece, aconteceu, sujou, acabou. Acabou, não tem nada que você possa fazer. Pelo menos não tem nada conhecido que você possa fazer. Tá? Não no ponto de vista analógico. Tudo bem? Para fechar aqui, esse problema de conversão ele é razoavelmente crítico, não, é bastante crítico, tá? A ponto de a gente querer comparar diferentes circuitos e aí precisar de que a gente chama de figura de mérito, alguma forma de comparar circuitos diferentes que vão ter ganhos diferentes para ver tentar ter uma noção um pouco melhor, uma unidade comum para comparar circuitos diferentes nesse aspecto aqui, tá? Porque cada circuito tem um ganho diferente, tem um efeito diferente de assimetria, etc. Tá? Então, o que normalmente se faz, normalmente não, sim. O padrão tá? Todo mundo vai especificar essa figura de mérito.
criar uma figura de mérito que a gente vai chamar de CMRR, que é razão de rejeição de modo comum, tá? Em inglês. E a gente vai definir ela como sendo o ganho no modo diferencial, quanto que a tensão de entrada diferencial controla a saída diferencial, comparado com o ganho de conversão de modo comum para modo diferencial. Tá? Normalmente a gente pega isso aqui em módulo. É bastante comum expressar isso aqui em dB. Tá? Bastante comum. Esse ganho de modo comum para modo diferencial é ou essa formulinha aqui, ou aquela outra lá no caso do problema da assimetria nos resistores. Ou, ainda mais na prática, as duas coisas combinadas. E aí, repare, é meio que a soma das duas coisas, tá? Em módulo. Cuidado, tem um sinal aí e tal, mas é meio que a soma das duas coisas em módulo. Meio que, tá? A soma das duas coisas em módulo. E aí, atentar para que esse ganho no módulo diferencial não é só menos GM vezes RD que a gente já calculou, tá? Por quê? Nos circuitos aqui, se a gente está preocupado com rejeição de modo comum, quer dizer que nossos circuitos estão assimétricos, tá? E aí na hora que eu vou calcular o ganho, não dá mais isso, porque isso aqui era o circuito todo simétrico, tudo bonitinho, dava essa equação aqui, tá? Só a título de exemplo, eu vou dar só os resultados finais, mas a análise é a mesma que a gente já fez, só ir lá e acrescentar a simetria, refazer tudo que eu fiz lá de análise de pequenos sinais na aula de pequenos sinais, tá? Mas, se eu estiver considerando só o mismatch dos transistores e os resistores iguais, esse termo aqui, ó, isso aqui vai ser esse termo do lado de baixo aqui, que é esse ganho de conversão, e o ganho de modo diferencial fica assim, tá? Aí já dando só o resultado final. RD sobre 2 vezes GM1 mais GM2 mais 4 vezes GM do 1, GM do 2, vocês veem que é bem mais complicado, RSS dividido por 1 mais GM do 1 mais GM do 2 vezes RSS. Tudo bem? Fica essa coisa arada toda aí, o ganho no modo diferencial. Tá? Isso aqui reduz para menos GM vezes R no caso dos dois GM serem iguais. Tudo bem? Mas enfim. E aí esse Common Mode Rejection Ratio aqui, tá, que a gente definiu, fica essa coisa toda aqui dividido por esse termo todo aqui. Aí tem umas aproximações que normalmente o pessoal vai fazendo, corta isso com isso, esse aqui é parecido com aquele, aquelas coisas de engenharia que eu nem vou ficar fazendo aqui porque não me interessa, tá? Mas essencialmente o que a gente tenta medir e na hora de simular precisa ter uma simulação específica e para avaliar esse parâmetro aqui, tá? E aí como é que a gente faz a simulação, né? Normalmente a gente faz duas simulações, uma coloca modo diferencial e vê o que está acontecendo, vê quanto que é o ganho. Outra, separado, coloca o modo comum e mede o que aconteceu no diferencial, calcula o ganho, e aí meio que manualmente vai lá e divide um pelo outro. Tudo bem? Mas normalmente a gente faz duas simulações separadas para isso aqui. Porque vocês viram que juntar os dois efeitos é meio difícil de eu falar assim, na hora que eu estou aqui no simulador. Olhando o verde e olhando o azul, como é que eu olho e falo, beleza, quanto que é um ganho e quanto que é o outro? Então o que normalmente a gente faz uma simulação só com o modo comum, mede o modo diferencial saída, e aí você tem um dos ganhos. Faz outra simulação só com o modo diferencial entrando, vê o que aconteceu no modo diferencial e você tem um segundo ganho. E aí você calcula a coisa. Tá? Esse é o padrão mesmo, todo mundo meio que faz assim. Tudo bem? Dá para dar uma automatizada nisso, em vez de você ficar clicando um monte de coisinha, é só você duplicar o circuito, bota as entradas lá e tal, não sei o que, aí, enfim, normalmente as ferramentas elas ajudam um pouco nesse sentido, tá? Mas tem um certo trabalhinho na hora de fazer o setup. Tá? Mas você separa os dois efeitos, faz duas simulações, essencialmente, faz duas simulações, calcula as duas coisas separadas e aí vê quanto que dá a figura de mérito lá depois, tudo bem? Porque você vê que o efeito no final aqui é esse efeito combinado aí.
Tudo bem? E o que ela está falando para a gente, né? É quase como se fosse, tá, uma relação sinal-ruído. Quase como se fosse, tá? Onde eu tenho o que acontece o que eu gostaria que acontecesse com o meu sinal, gostaria que quanto mais ganho eu der, o ganho mesmo que me interessa, comparado com o ganho de conversão, entrasse melhor a operação do meu circuito. Tudo bem? E aí a gente usa isso aqui para comparar circuitos diferentes, porque às vezes tem muito ganho de conversão, mas o meu circuito também é um circuito de alto ganho. Tá? Então na hora que eu vejo o balanço da coisa, ele processa muito bem o sinal que me interessa. Tem bastante ganho no sinal na parte que não me interessa, mas na hora que eu vou ver o balanço, a relação sinal-ruído lá na saída fica boa, fica bem alta por conta disso. Tá? Aí essa métrica aqui, o que ela está tentando fazer é isso. O que eu faço com o sinal? Se eu fizer muito com o sinal que me interessa e nem tanto com a parte que não me interessa, com o defeito, é melhor. Basicamente é isso que está tentando medir. Aí coloca numa escala comum. Essa coisa aqui. Tudo bem? Efeito extremamente comum, tá? Tem que importar. Tem que se preocupar. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Porque a gente viu vários aspectos aqui do amplificador diferencial. O amplificador diferencial é bem mais complexo do que o amplificador de um transistor só. Tá? Tipo assim, começa a ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Pergunta. É razão de rejeição de modo comum. Aí eu utilizo isso para verificar se o ganho... Não é para verificar se o ganho. Normalmente esse número aí, esse índice, vai ser parte da especificação do circuito. Normalmente o cara de aplicação que vai especificar, fala assim, preciso de um CMRR aí de, sei lá, 60 dB, 70 dB. Não, eu preciso de no mínimo tanto. Normalmente é assim. Tá? É parte da especificação do circuito. Normalmente. Mas o ganho total é na simulação dele que você falou. Simula os... Faz uma simulação aqui. Ai, que coisa que eu tô apertando. Não, mas calcular o ganho do circuito, não isso aí. Normalmente a gente faz tudo por simulação hoje em dia, assim. É meio raro, assim. Você faz um pouco de conta, assim, manual, para ter uma primeira aproximação das dimensões. E depois joga no simulador e vai refinando no simulador. Essa é uma pergunta que pode ser muito favorita se for muito fora do escopo desse vídeo. O senhor disse que o projetista vem com quem faz a especificação do problema, diz qual tem que ser a rejeição. Normalmente sim. Boa pergunta. Uma boa pergunta. Nunca participei desse tipo de especificação. Sempre recebi já assim, tipo, tem que ser tanto. Eu sou mais orelha, sempre fui mais orelha. Mas normalmente vem alguém normalmente é alguém que vai olhar o circuito onde ele está sendo aplicado. Aí alguma coisa do tipo assim, a gente está fazendo um driver para um driverzinho, sei lá, de entrada ou de saída de um circuito USB. Então tem uma taxa X que eu quero alcançar. Essa taxa X quer dizer então que eu posso tolerar, eu preciso de uma relação sinal-ruído de tanto nessa entrada aqui, ou nesse ponto do circuito, que vai ser processado por um amplificador assim, por exemplo. Sacou? Aí dessa relação sinal-ruído, provavelmente eu imagino que seja alguma coisa do tipo. O cara vem, tem um modelo, mais ou menos um modelo do circuito, um modelo, não nesse nível aqui, né? Um modelo só assim. Tem um ganho, tem uma coisa de modo comum, sei lá, modo diferencial, modo comum, não sei o quê, o cara bota os sinais lá, e aí ele tenta estabelecer mais ou menos uma faixa que dá uma relação sinal-ruído para ele. Aí vem aquelas coisas de teleco, né? Uma relação sinal-ruído produz uma taxa de erro de bit de tanto, porque aí no máximo eu posso tolerar X, porque isso é o máximo que eu consigo corrigir de erros por segundo com o meu protocolo lógico lá, com a parte lógica, e aí vai estabelecendo isso. Não acredito que seja assim, por aí que vai sendo feito esse tipo de especificação, mas eu confesso que eu nunca trabalhei assim, nesse tipo de especificação, não. Sempre para mim já chega o circuito, eu já estou olhando num olhar bem microscópico na coisa, sabe, do tipo, preciso fazer isso aqui funcionar com essa especificação. De onde veio a especificação, nunca trabalhei com isso, não faço muita ideia, não. Vou até perguntar para eu tenho colegas que trabalham na indústria, vou até perguntar, porque agora fiquei mais curioso mesmo.
Como é que eles levantam as especificações. Provavelmente eles... Todo mundo que eu conheço... Tem mais alguma pergunta? Que eu vou encerrar a gravação e a gente pode começar. Então, deixa eu terminar aqui.